Olá, meus queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo, eu continuo tratando de mais alguns aspectos desse tema que é muito profundo, muito grave, muito sério, um tema sobre o qual nós não temos domínio, né? Como eu sempre disse, nós simplesmente arranhamos a superfície desse tema, que é o tema do mal, né? Mas nós precisamos encarar esse tema, nós não podemos fugir desse tema como se esse tema fosse um impedimento para que nós continuássemos crendo num Deus amoroso e justo ao mesmo tempo, né? Porque a todo instante nós cristãos somos assacados com argumentos que têm a intenção de nos deixar sem resposta ou fazer com que a nossa fé se torne algo ilógico, ou seja, um produto de alguém que não raciocina segundo a razão que o próprio Deus nos deu, né? Enfim, é como se nós que cremos na existência de Deus como Criador e muito mais como Salvador, fôssemos pessoas que não batem bem da cachola. Estou dizendo estou me expressando numa linguagem bem popular para que todos entendam, né? Para que todos entendam onde eu quero chegar. Então, é um tema que precisa ser encarado? Sim, mas com muito respeito. Com muito respeito, com muito cuidado, né? Por quê? Porque é um tema que, como eu disse, nem todas as coisas que têm uma relação com esse tema podem ser satisfatoriamente explicadas, discutidas ou até mesmo debatidas. Então é um tema que merece todo o nosso respeito, né? Porque tem a ver com o caráter de Deus, tem uma relação muito próxima com o caráter de Deus. Mas vamos lá. Disse nesses últimos vídeos que se e somente se qualquer um, independentemente de ser cristão ou não, desconsiderar os três grandes fatos assumidos pela palavra de Deus, eles irão errar ao tratar desse tema do mal. Irão errar em que sentido? Irão irão propor algo que não tem absolutamente nenhuma veracidade em relação ao caráter de Deus. É nesse ponto que as pessoas que não levarem em consideração esses três grandes fatos assumidos pela Bíblia irão errar. É nesse aspecto. Eu começo citando um texto que em quase todos os meus vídeos eu o cito. É preciso fazer isso. É preciso citar isso. É preciso, de certo modo, incutir na sua mente, na sua ideia, que esse texto que eu vou ler agora, eu vou começar esse vídeo lendo esse texto em Gênesis capítulo 2, ele precisa estar constantemente no seu coração e na sua mente. Porque é aqui que se inicia todo o problema humano, né? É o texto que se encontra em Gênesis 2, versos 16 e 17, quando o Senhor, diante de Adão, diz o seguinte, olha: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Tá claro? Há liberdade para se comer, ou havia, né? Eu tô falando dentro desse contexto de Gênesis. Então, havia liberdade para se comer de toda árvore do jardim. Aí o verso 17 diz assim, mas, veja, quando o texto começa dessa forma, com mas, é porque esse mas, o que vem em seguida, é contrário àquilo que veio antes. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Então veja, se nós podíamos, se nós tínhamos, eu digo nós,
Eu estou me transportando você também, lá para o Gênesis, né? Você entende o meu linguajar, o meu modo de me expressar aqui, né? Se nós, seres humanos, tínhamos a liberdade para nos alimentar de toda a árvore do jardim, em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não tínhamos essa liberdade. Porque é o que Deus diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Você não deve comer. Você está proibido de comer dessa árvore. Você não deve comer dessa árvore aqui. E aí Deus dá a razão pela qual ele estava proibindo, ou nos proibindo, se nós nos colocarmos lá, né? Estaria nos proibindo de comer do fruto dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Bom, tá aqui o X da questão. Quais são esses 3 fatos assumidos pela Bíblia, os 3 grandes fatos assumidos pela Bíblia, que se nós os desconsiderarmos, nós vamos com certeza errar quando propugnarmos ao mundo algo acerca de Deus, por conta da existência do mal. Primeiro fato, houve uma criação. Agora deixa eu me adiantar e dizer o seguinte, a Bíblia também afirma que haverá uma redenção, uma restauração. Mas como? Houve criação e a criação foi perfeita, mas por que deverá haver uma redenção, uma restauração? É porque entre a criação e a redenção, ou seja, a restauração, houve o que mesmo? Houve uma queda. Houve uma queda. Houve algo que fez com que, veja bem, do nosso ponto de vista, né, analisando a coisa do ponto de vista horizontal, atrapalharia a nossa vida. Eu estou falando do ponto de vista humano, estou falando do ponto de vista horizontal. Houve algo, né, que nos prejudicaria em muitos aspectos. Que foi o quê? A desobediência de Adão lá no Éden. O pecado de Adão lá no Éden. O fato de Adão ter desobedecido a Deus lá no Éden e ter comido do fruto da árvore, justamente daquela única árvore que Deus lhe havia proibido de comer. E aí eu quero entrar num detalhe aqui. Isso porque eu vi um jovem adventista discutindo com um não adventista acerca desse detalhe. Esse jovem adventista diz o seguinte, olha, o pecado entrou no mundo primeiro por causa de Eva. Quem cometeu o primeiro pecado foi Eva. Tá errado você afirmar isso? Que quem cometeu o primeiro pecado do mundo foi Eva? Bom, se eu analiso do ponto de vista humano, né? Mais uma vez, eu tenho que analisar segundo alguns prismas para poder entender o que esse jovem diz, né? Ele não estaria errado em afirmar que o pecado, né, do ponto de vista humano, quem cometeu o primeiro pecado foi Eva, né? Então, do ponto de vista humano, existe uma verdade por trás disso. Só que a Bíblia não considera, a Bíblia não vê desse modo, que Eva tenha sido o primeiro ser humano a pecar. Por que não? Porque o primeiro ser humano a ser criado foi Adão. Adão foi criado como representante de toda a raça. E Eva não foi uma pessoa que foi criada de forma distinta, como Adão foi criado de forma distinta. Deus chegou num determinado momento ali e criou Adão, do pó da terra. E Deus não criou Eva de forma tão distinta como Adão. Ele não chegou e do pó da terra ali ele criou Eva. Não.
ele tirou uma costela de Adão, através dessa costela de Adão, ou seja, uma parte significativa de Adão, uma parte da estrutura física de Adão, ele tirou, e desta parte de Adão ele fez Eva, ele criou Eva. Então é por isso que a Bíblia, quando trata de definir que o primeiro pecado, que é chamado como o pecado original, né? O primeiro pecado, o pecado primordial do ser humano, a Bíblia não atribui esse primeiro pecado a Eva, e sim a Adão, porque Eva sobreveio de Adão. Eva é proveniente de Adão. Quando Eva peca, é Adão que está pecando, porque Eva veio de Adão, e Adão era o representante da raça, e não Eva. É por isso que a Bíblia diz que o primeiro pecado foi praticado por Adão, e não especificamente por Eva. Embora, do ponto de vista factual, Eva tenha cometido o pecado primeiro, antes de Adão. Me entenderam? Tá bom. Então, levando isso em consideração, vamos começar a analisar o fato que eu abordei aqui agora. Olha, se Deus é amor e justiça, se esse Deus como amor e justiça que vocês cristãos, eu estou me colocando aqui como advogado do diabo, é isso mesmo que vocês dizem, por que existe o mal? Por que existe tanto mal? Por que existe tanta desgraça no mundo? Por que tantas pessoas boas, consideradas boas, sofrem tanto? Por quê? Por que tantas pessoas más, reconhecidamente más, prosperam? Esses questionamentos não são novos, eles não pertencem a essa cultura especificamente. Esses questionamentos são antigos. Já nos tempos bíblicos, já se faziam estes questionamentos. O homem já questionava isso. A criatura já questionava tudo isso. Né? Esses questionamentos são milenares, questionamentos milenares. Não são questionamentos não é um privilégio, digamos assim, da nossa cultura. Né? Não é uma marca da nossa cultura, de nós que vivemos no século XXI. Não. Esses questionamentos já são bem antigos. Mas por que muita gente tende, veja bem, a desconsiderar a crença num Deus primeiro criador, depois num Deus salvador, por conta da existência do mal? Porque eles desconsideram algo muitíssimo importante que eu acabei de citar aqui agora. Houve uma criação, quem foi que criou? O Deus, o nosso Deus, criou. O nosso Deus, amor e justiça, criou todas as coisas. Tá, se ele é amor e justiça, se ele é o sumo bem, como diz Santo Agostinho, né? e Tomás de Aquino, sumo bem, ele é a encarnação do bem, ele é o bem em pessoa. Né? Por que existe o mal? Se ele criou todas as coisas, por que existe o mal? Então ele não é tão bom assim, ele não é tão bem assim. Ele não é um sumo bem, não pode ser o sumo bem, porque ele como bem, como Deus justo e amoroso e bondoso, criou todas as coisas e o mal existe, isso quer dizer que ele não é tão bom assim. Então eu não devo obedecê-lo, porque ele não é tão bom assim. Eu não devo obedecê-lo, pelo menos em tudo que ele nos ordena, em tudo que ele diz, em tudo que ele manda que a gente faça. Não devo obedecê-lo, porque ele não é tão bom assim. Porque se ele fosse realmente só o bem, o sumo bem, o mal não existiria. Vejam, é óbvio que o que eu estou expressando aqui é um arremedo, é um espectro, né? Do que, no geral, os agnósticos, os ateus, né, vão questionar acerca de Deus. Só que esses mesmos que fazem esse tipo de questionamento, né, eles desconsideram algo que houve depois da criação. O que foi mesmo? A queda. A queda. O homem desobedeceu a Deus lá no Éden. E Deus deixou bem claro o seguinte, olha, no dia em que você me desobedecer, no dia em que você se rebelar contra mim, você estará condenado
a morrer. Gente, e aí entra nesse conceito de morte algumas coisas que eu preciso dizer. Independentemente de você que está me assistindo agora, acreditar na imortalidade da alma, na existência de inferno, eu respeito você. Nós não vamos brigar, eu não vou discutir esse tema contigo, não vou querer impor o meu pensamento para você, mas nós precisamos discutir algumas coisas relacionadas ao conceito de morte. Veja, se o conceito de morte não tivesse embutido em si a ideia de algo terrivelmente negativo, prejudicial, algo que impedirá algo que impedirá porque cessará o modo do homem se relacionar com Deus. Na morte, o homem não poderá se relacionar com Deus. A morte é a penalidade para uma rebelião e não uma porta para adentrar uma dimensão superior. Não é uma mudança de estágio, não é uma mudança de dimensão. A morte é a total e mais completa separação de Deus. Você vai deixar de existir. Esse é o sentido da morte. Veja, quando eu digo isso, eu digo mais uma vez, não estou querendo fazer você aceitar o meu ponto de vista sobre a morte. Mas o que eu estou tentando dizer para você é o seguinte, é que quando Deus condena o homem à morte por conta da sua desobediência, a morte é a penalidade máxima. Máxima. Ou seja, o homem que veio do nada, porque Deus criou todas as coisas do nada, o homem, a raça humana não existia antes, como muitos pensam. Inclusive, um pai da igreja chamado Orígenes tinha essa ideia, né? De que nós pré-existíamos antes de Deus nos criar ali no Gênesis. Nós não existíamos. Nós não existíamos. Existíamos na mente de Deus. Mas, do ponto de vista factual, nós não existíamos. Deus criou-nos do nada. Nós viemos do nada. Né? Viemos do nada, porque a terra veio do nada. Nós viemos da terra, mas a terra veio do nada. Então, né? Nós viemos do nada. Em última instância, nós viemos do nada. Não existíamos. A morte é justamente quando Deus diz que você vai morrer, é Deus decretando que você vai voltar para o nada. Você vai voltar para um estado de não existência. Eu sei que muitos não estão concordando comigo ao dizer isso, tá? Tudo bem, não tem problema. Não é, porque não é esse, veja bem, não é isso que vai atrapalhar a minha linha de raciocínio que eu quero seguir aqui agora. O que eu quero dizer é o seguinte. A morte era a penalidade para a rebeldia e toda a raça então agora teria que morrer. Certo? Todo mundo que nascesse agora, depois de Adão, não importando se era bonzinho ou malzinho, ele morreria, ele passaria pela morte. Ele estaria condenado à morte. Morte o quê? Que tipo de morte? Morte eterna. Morte eterna. Não haveria nenhuma possibilidade do ser humano, né, por si só, agora, reverter essa condenação. Não haveria. Porque essa foi a condenação imposta por Deus caso o homem pecasse. Deus deixou isso bem claro. Então, em função dessa rebeldia lá, que aconteceu lá no Éden, nós chamamos de queda, né, porque o homem caiu em rebeldia, caiu em desobediência, né, ele rompe com uma ordem, né, universal instituída por Deus aqui no planeta, ele rompe com essa ordem. Ele quebra essa ordem, ele quebra essa estrutura psicológica, emocional, espiritual, social, né, que Deus havia estabelecido aqui na Terra, com esta desobediência, com este ato desobediente, com esse ato de rebeldia. Ele quebra essa ordem. Então, a partir dessa rebeldia, a partir desse ato pecaminoso de Adão, o mundo deixa de ser um lugar normal, sob a ótica de Deus,
Porque tudo que Deus havia criado era muito bom, tudo estava nos seus devidos lugares, funcionando como devia funcionar. Eu digo funcionando, é uma expressão bem nossa mesmo, para você entender que estava tudo certinho, tudo pronto, né? Tudo em perfeita harmonia. Todas as criaturas vivendo em paz e harmonia umas com as outras, não havia conflito, não havia tensão em nenhum lugar, em nenhuma parte, nada, tudo estava perfeito. Aí vem Deus, cria o sétimo dia, descansa no sétimo dia, abençoa e santifica esse sétimo dia, não porque Deus, a partir dali, obrigaria o homem a descansar e a santificar o sétimo dia. Não foi essa a intenção de Deus. A intenção de Deus, ao descansar ali, primeiro ao criar o sétimo dia, depois descansar e abençoar e santificar, ele com isso estava dizendo o seguinte, olha, estou agora afirmando para vocês, né, que eu criei essa casa, esse mundo perfeito para vocês, e eu agora vou habitar com vocês. O descanso de Deus ali no sétimo dia tem esse sentido, meus irmãos. É Deus dizendo para o homem o seguinte, olha, estou agora junto com vocês, estou descansando nesse mundo com vocês. Isso não significa que o mundo que Deus criou para o homem seria um mundo onde o homem não pudesse desenvolver nenhuma ação, um mundo de inatividade, ou seja, o homem não ia desenvolver nenhum tipo de atividade. Não é isso. O descanso de Deus ali não tem esse sentido, né? A proposta de Deus não era essa. Pelo contrário, Deus deixa claro, olha, eu criei esse jardim, mas quem vai cuidar dele é você. Você vai cuidar do jardim, né? Você vai plantar, você vai colher, você vai trabalhar. Só que esses conceitos de cuidado, de trabalho, de atividade, eles possuem um outro sentido no mundo perfeito. E não é o sentido que eles possuem agora, não é o mesmo sentido que eles possuem agora, né? O trabalho antes do pecado entrar possuía um sentido. O trabalho depois do pecado possui um outro sentido. Por quê? Porque agora nós estamos num mundo desordenado, onde aquela primeira ordem, aquela ordem primordial que Deus havia criado foi quebrada, onde Deus havia descansado junto com o homem, dizendo, olha, eu estou aqui com vocês, esse vai ser o meu lar, porque eu criei vocês e vou habitar junto com vocês. Esse é o sentido do descanso. E quando Deus abençoa e santifica o sétimo dia, Ele estava abençoando e santificando tudo o que Ele havia criado antes. Não era apenas, então, somente o sétimo dia. Ele estava abençoando e santificando toda aquela dimensão na qual o próprio Deus agora estava inserido. Por quê? Porque ele estava aqui, descansando. É isso que quer dizer a criação do sétimo dia, o descanso de Deus, a bênção e a santificação dele nesse dia. Só que isso, veja bem, o homem vai lá e desobedece a Deus. Quando ele desobedece a Deus, tudo isso vem abaixo. Tudo isso vem abaixo. Agora Deus não pode continuar descansando. Por que não? Justamente porque o homem quebrou a ordem estabelecida por ele. O mundo agora se tornou um lugar, através do pecado, desordenado. Um mundo anormal. Coisas que não deveriam acontecer, agora acontecerão. A primeira delas é que a humanidade passará a morrer. Só a humanidade? Porque foi a humanidade que pecou? Não. Olha só o que diz Gênesis 3,17. E a Adão disse, Deus dizendo algo para Adão. Primeiro ele disse para a serpente, depois ele disse para Adão. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ao verso 18, para a gente contextualizar. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. 19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Veja, o homem peca, mas esse pecado
ele quebra a ordem divina, de tal forma que agora toda a terra se torna um lugar amaldiçoado. Toda a terra. Como é que Deus pode descansar num ambiente que agora está amaldiçoado por Ele mesmo? Me digam. Haveria condições de Deus continuar descansando? Não. Numa terra amaldiçoada pelo próprio Deus? Numa terra agora que vai produzir o quê? Espinhos e cardos? Ervas daninhas? Ou seja, todo tipo de vida, além do ser humano, além da humanidade, seria afetado pela desobediência de Adão. E nós sabemos que foi desse modo. Todo tipo de vida agora estaria em conflito, em tensão. Todas as espécies agora estariam em tensão, em conflito. Tudo passaria a morrer, não somente a humanidade. Vocês percebem como essa queda de Adão foi algo tremendo, cujas consequências transcendem a humanidade, a própria humanidade que foi responsável pelo pecado. O homem pecou. A lógica, a nossa lógica, né, bem pequenininha, bem miserável, bem medíocre, seria, não, o homem pecou, não foi a terra, não foram os animais que pecaram, né? Então Deus deveria deixar a terra intacta por conta disso. Ele deveria deixar a terra em paz, porque quem pecou foi o homem. Ele poderia matar o homem e criar uma outra raça. Poderia? Em tese, sim. Em tese, sim. Só que esse não era o plano de Deus. O plano original de Deus não era esse. Não era esse. Então, meus queridos, voltando à nossa questão do mal, a terra passou a ser amaldiçoada, passou a ser um lugar maldito, amaldiçoado, onde Deus não poderia mais descansar, onde a ordem perfeita e harmônica, santa e justa e pura que ele havia criado fora quebrada completamente por conta do pecado de Adão. E agora o mundo passaria a ser um lugar anormal. Eu e você, portanto, que está me assistindo agora, não habitamos num mundo normal, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã. Nós não habitamos num mundo normal. É por isso que nós, veja bem, nós não podemos, diante disso, de tudo isso que eu falei para vocês agora, atribuir a culpa dos males que afetam a nossa vida na Terra, em todos os quadrantes, em todos os aspectos, em todos os prismas. Nós não podemos atribuir, responsabilizar Deus por esses males. Está entendendo? Não podemos responsabilizar Deus por conta desses males. Deus não é o culpado dos males. Mas aí vem a discussão, vem o debate, né? Aí vem os argumentos que procuram objetar aquilo no qual eu, hoje, enquanto reformado que sou, creio. Tá bom. Se Deus não pode ser culpado, se Deus não pode ser responsabilizado pelos males que afetam o planeta Terra, e Deus é que criou todas as coisas, se Deus é onisciente, como vocês afirmam que Ele é, por que sabendo, mesmo sabendo que o homem, eu estou falando do ponto de vista da Terra, né? Não estou nem tocando no assunto diabo e seus anjos. Porque mesmo sabendo que o homem cairia, Ele criou o homem, criou a Terra. E aí eu vou mais longe agora. Se Ele sabia que o diabo e seus anjos iriam se rebelar contra Ele, por que Ele os criou ainda assim? Quem sou eu para querer esgotar esse assunto? Quem sou eu para dizer, olha, foi por isso, por isso, por isso? Não. Como Deus me deu a capacidade para
pensar, para imaginar, para sonhar, né? Deus me deu, inclusive, a capacidade para tentar prever alguma coisa, com base no que eu percebo no meu presente, né? Todos nós temos essa capacidade, independentemente de sermos cristãos ou não. O que eu posso admitir, e vou admitir agora, é tudo aquilo que a palavra de Deus me permite admitir, com base nela mesma, e não com base no meu cotovelo, porque eu não estou fazendo cotovelogia aqui. Estou tratando de algo sério, algo grave, algo delicadíssimo, com base única e tão somente na palavra de Deus. Bom, se Deus já sabia que tanto o diabo quanto os seus anjos que o seguiram na rebelião iriam fazer isso, e que depois, em seguida, ao ser expulso para a terra, ele e os seus anjos rebeldes produziriam a desobediência humana, que por sua vez redundaria numa quebra dessa ordem santa, pura, justa e harmônica que Deus havia criado. Por que que ele foi criar? Por que que ele foi criar? Bom, primeiro de tudo eu dou graças a Deus porque ele criou. Primeiro de tudo isso. Acima de qualquer coisa eu dou graças a Deus porque ele criou. Por quê? Porque senão eu e você não estaríamos aqui discutindo isso. Nós não estaríamos aqui. Estaríamos onde? Em lugar nenhum, nós não existiríamos, seríamos vácuo. Seríamos o nada, mais essencial. Nem partícula de poeira cósmica nós seríamos. Então, primeiro de tudo é isso. Tá bom, mas então por quê? Ou para quê ele criou? E aí entra mais uma vez, eu tenho que dizer mais uma vez, com muito respeito a você que irá discordar de mim, porque ele tinha um propósito com isso. E quando Deus tem um propósito em relação a alguma coisa, esse propósito de Deus deve ser considerado em sua totalidade, em sua magnitude, em sua completude. Esse propósito deve ser considerado por nós como santo, porque Deus é santo. Tudo que é proveniente dele é santo, ainda que nós não compreendamos, ainda que para nós pareça ser injusto, pareça ser algo que não condiz muito com seu caráter de santidade, justiça, amor e bondade, eu devo considerar como santo. Deus tinha um propósito, assim como tem um propósito. E se existe mesmo esse propósito, você tem que concordar comigo, ainda que você não concorde com todos os meus postulados aqui. Você tem que concordar que, se Deus sabia que Lúcifer e seus anjos se rebelariam, que depois de expulsos para a terra, eles produziriam a queda do homem, né? E toda a desgraça da terra, e mesmo assim criou, é porque você tem que concordar comigo. Deus tinha um propósito, não é verdade? Disso você não pode fugir. Eu acho que a partir de agora é que as coisas mudam, né? Ou seja, mudam em quê? Você pode pensar de um modo, eu penso de outro. O propósito de Deus continua existindo. Tem um texto aqui, que antes de dar sequência à nossa discussão, eu quero ler para você. Deixa eu ver se está nessa Bíblia aqui. Eu costumo anotar esses pensamentos em várias partes da minha Bíblia. Não sei se está nessa Bíblia minha aqui. Eu acho que está na minha Bíbliazinha surrada, velha aqui, antiga. Vamos lá. É para auxiliar-nos a entender algumas coisas acerca dos propósitos de Deus. Esse pensamento que eu vou ler para vocês agora se encontra no livro God's Willing Knowledge. God's Willing Knowledge. Conhecimento da vontade de Deus. Página 159. O autor é alguém chamado Langston. Eu não tenho o primeiro nome dele aqui.
Mas vamos lá. O que ele diz? Olha só. Se Deus sabe qual possível pessoa ele torna atual, ou seja, ele cria, como é exigido por sua onisciência, ele tem de desejar a existência tanto da pessoa quanto das ações que a pessoa atualizará. Dessa maneira, incluindo na vontade divina todas as ações livres das criaturas. Olha só que pensamento profundo esse aqui. Eu sou obrigado a concordar 100% com esse pensamento. Vou tentar traduzi-lo para você. Olha, se você, como eu, crê na onisciência de Deus, além, lógico, de crer na sua onipotência, de crer na sua onipresença, de crer na sua soberania e demais atributos divinos, você tem que concordar com esse pensamento porque, olha, se Deus sabe qual possível pessoa ele torna atual, ou seja, se ele já conhece uma determinada pessoa antes mesmo de criá-la, né? Como é exigido por sua onisciência, ou seja, ele tem que realmente saber mesmo, ele tem de desejar a existência tanto da pessoa quanto das ações que a pessoa atualizará, ou seja, das ações que a pessoa praticará. Não é verdade isso? Vamos me inserir nessa história só a título de exemplo, para que você possa entender o que o autor desse pensamento quer dizer. Antes de me criar, Deus desejou me criar. Se Deus, onipotente, onipresente e onisciente que é, desejou me criar, eu também tenho que admitir o fato que quando eu admita a sua onisciência, eu terei que obrigatoriamente admitir que, ao desejar me criar e me criar, me tornar atual, né, ele também desejou todas as ações livres que eu praticaria na minha vida. Ele as previu? Óbvio que as previu. Mas ele de algum modo me obrigou a praticá-las? Não. Ele forçou? Não. Ele impôs a sua vontade sobre mim para que eu pudesse praticar todas as minhas ações, fossem boas, fossem más? Não. Ele, no entanto, desejou não só me criar, mas como onisciente que ele é, ele também desejou me criar, mesmo sabendo das ações que eu livremente praticaria. Através do quê? De livre-arbítrio? Não, da minha livre agência. Eu sou um ser agente. Deus me criou como ser agente. Então, ele me criou. E se ele me criou, ele também desejou, ao me criar, todas as minhas ações. Veja que esse negócio muito profundo. Muito profundo. Mas partindo da lógica divina. Se ele me cria, e se ele sabe que tipo de ações eu vou praticar ao me atualizar, ao me criar, ele também deseja. Ora, ele me criou. Mesmo sabendo que eu iria praticar determinadas coisas. Então, ele não só desejou que eu existisse, mas que as minhas ações existissem. Mas é porque, de algum modo, ele se harmoniza com elas? Com as boas, sim. Com as más, não. Mas por que ele, mesmo sabendo que eu iria praticar más ações, me criou ainda assim? Porque ele tem o quê por trás disso? Um propósito. E aí, eu tenho que lançar mão de uma verdade que muitos não compreendem ainda. Leia comigo agora Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Leia comigo, só para explicitar um pouco disso aqui para você. Deuteronômio 29, 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus.
para só por aqui, porque o meu propósito é dar ênfase a essa questão das coisas encobertas. Encobertas para mim, para você. Elas são coisas misteriosas para mim e para você. Elas não nos pertencem. Elas nos foram encobertas por quem? Por Deus. Esse Deus decidiu esconder certas coisas de nós. Porque Ele é mau? Porque Ele quer o nosso mal? Não. É justamente o contrário. É porque Ele quer o nosso bem. Agora, se eu analiso isso simplesmente do ponto de vista humano e desconsidero a queda, a desobediência, a rebeldia do homem, e desconsidero o fato de que agora nós estamos vivendo num planeta amaldiçoado, portanto anormal, muito distante daquele planeta puro, harmonioso, santo e justo que Deus havia criado lá no princípio. Se eu desconsidero que agora nós estamos num mundo anormal, isso poderá parecer, isso que Deus nos esconde certas coisas, poderá parecer que é injusto da parte de Deus, mas não é. Deus faz isso porque Ele quer o nosso bem. E Ele sabe que mesmo se Ele revelasse certas coisas para nós, coisas que agora Ele não nos revelou, quem sabe depois Ele nos revelará, nós não compreenderíamos. O próprio Jesus deixou isso bem claro para os discípulos, pouco antes de partir para os céus, dizendo o seguinte: olha, eu tenho muita coisa que dizer para vocês, mas eu sei que agora, se eu disser agora, vocês não vão entender. Lembram-se disso? Então, há coisas para as quais Deus não nos revelou absolutamente nada. Isso quer dizer o quê? É que há uma vontade secreta em Deus. Há uma vontade secreta em Deus. Ele não nos revelou muitas coisas. E vale dizer uma coisa aqui agora, dentro desse aspecto que eu estou dizendo agora. E para isso eu vou ler mais um pensamento. Olha só, para que você entenda onde eu quero chegar. Sabedoria é saber que o que não se sabe é infinitamente mais do que se sabe. Especialmente quando o que se sabe se mostra infinitamente insuficiente para nos tornar verdadeiramente sábios. O que nós sabemos é muito, mas muito, mas muito, mas muito menor do que aquilo que nós não sabemos, O que nós não sabemos é infinitamente mais do que aquilo que a gente sabe. Então não é, veja bem, não é nenhuma incoerência e não vai, evidentemente, afetar a nossa compreensão de Deus em dizer que, por algum motivo que só a Ele pertence, porque Ele não nos revelou, Ele decretou permitir a existência de tudo o que há na Terra, especialmente dos males que há na Terra. E é isso que nós estamos trabalhando nesses últimos vídeos que eu tenho gravado aqui. Para deixar bem claro uma coisa para vocês. O nosso objetivo aqui com esses vídeos é fazer você raciocinar segundo a ótica bíblica e não simplesmente segundo a ótica humana. Porque a ótica humana não vai considerar o que nós sabemos que é fato. Houve uma queda, houve uma rebelião lá no início de todas as coisas, houve uma quebra dessa ordem pura, justa, santa e harmoniosa que Deus criou, inaugurou lá no Éden. Houve uma quebra dessa ordem. Naquela ordem anterior, Deus descansa, abençoa e santifica. Mas nessa atual ordem, primeiro Deus sai do seu descanso. Não pode mais descansar numa terra amaldiçoada, onde a presença do pecado agora é algo inevitável. Deus não pode descansar num ambiente assim. E Deus não poderia abençoar e santificar um ambiente assim. Por isso, veja, por isso ele tem que automaticamente... A Bíblia não diz isso, mas evidente vai deixar claro, inclusive com o próprio versículo 17 de Gênesis 3, quando ele diz, olha, a terra agora está amaldiçoada por sua causa, Adão. Ou seja, isso quer dizer que Deus revoga primeiro o seu descanso, ele sai do seu descanso ali.
Veja, a Bíblia não diz ipsis literis isso. Ela pressupõe isso, a partir do que aconteceu. E a partir do que Deus está afirmando. A terra agora, por sua causa, Adão, está amaldiçoada, Adão, amaldiçoada. Então eu estou revogando, primeiro de tudo, o meu descanso, Adão. Estou revogando o meu descanso. Estou saindo do meu descanso. Não posso habitar com você agora porque você é um ser pecador, Adão. Eu tenho que eliminar esse Shabá. Tenho que eliminar esse Shabá. Eu tenho que sair dele. E agora eu revogo a minha bênção e revogo a minha santificação, Adão. Por quê? Por sua causa. Bênção, santificação sobre a terra, gente. Sobre a terra. Sobre tudo que Deus havia criado. Mais uma vez eu tenho que repetir. Quando Deus abençoa e santifica o sétimo dia, Ele não estava abençoando e santificando somente o sétimo dia. Pelo amor de Deus, entendam isso. Então, automaticamente, Deus sai do seu descanso, Ele revoga essa dimensão sabática, a terra agora é um lugar amaldiçoado, não há mais descanso de Deus, não há mais Shabá de Deus na terra, porque o homem pecou. Porque o homem pecou agora, nós somos passíveis de ser acometidos por toda espécie de males. Culpa de Deus, que decretou permitir isso? Não, culpa do próprio homem. Os filósofos, os ateus, a elite pensante do mundo irá dizer que nós somos ilógicos com isso. Especialmente eu. E todos nós que admitimos o que eu estou propondo para vocês agora. A elite pensante do mundo vai dizer, não, você é ilógico. Se Deus criou todas as coisas, Ele tem que ser responsabilizado. É por isso que nós dizemos o seguinte, olha, Deus é a causa primária de todas as coisas, inclusive do mal. Mas Ele não pode ser responsabilizado pelo mal porque a causa secundária, ou as causas secundárias do mal, são suas criaturas. As suas criaturas devem ser responsabilizadas. Mas então por que Deus criou o mal também? Em suas criaturas. É porque Ele tinha um propósito. A gente só pode arranhar a superfície desse propósito. Estou terminando. Como é que você sabe que a luz é boa? É porque você já andou em trevas. Você já esteve nas trevas. E você sabe que as trevas é má. Não se pode fazer nada nas trevas, não se pode viver nas trevas, não se pode produzir nas trevas. Mas você só sabe que a luz é boa porque você experimentou as trevas. A luz é o bem, as trevas é o mal. Como é que você sabe que a luz é boa? Porque você experimentou trevas. Se eu não experimento as trevas, eu poderia ter certeza absoluta de que a luz é boa. Pode ser que até por um tempo você pudesse ter a certeza, mas depois você já não teria tanta certeza assim, porque você nunca experimentou as trevas para poder saber que a luz é boa. Estão entendendo? Por que eu sei que a saúde é boa? A saúde é o bem. A doença é o mal. Por que eu sei? Porque eu já fiquei doente. Eu não poderia ter a certeza, 100% de certeza de que a saúde é realmente o bem, se eu não tivesse experimentado o seu contraponto, o seu oposto, que é a doença. Mas porque eu experimentei o mal da doença, então hoje eu sei que a saúde é 100% boa. Eu tenho certeza. Eu tenho 100% de certeza que a saúde é boa. A saúde é o bem e não a doença. Por que eu tenho certeza que o alívio é o bem e não a dor? Por que eu tenho certeza que o alívio é o bem e que a dor é o mal? Eu já experimentei a dor. Se eu não tivesse experimentado a dor, eu teria condições de admitir 100% de certeza no fato de que o alívio é o bem? Não, não teria. Não teria. Eu não teria como afirmar com 100% de certeza que o alívio é o bem. Mas por que hoje eu tenho condição de afirmar que o alívio é o bem? Porque eu experimentei a dor, que é o mal. A dor que é o mal. Como é que eu sei que aquilo que a justiça
é o bem e a injustiça é o mal? Porque eu já fui injustiçado. Várias vezes. Por N razões, N motivos. Eu já fui injustiçado. Então hoje eu sei que a justiça é o bem e a injustiça é o mal. Mas por que hoje eu sei com 100% de certeza que a justiça é o bem e a injustiça é o mal? Porque eu experimentei a injustiça. Eu já fui injustiçado. Estão entendendo? Deus precisaria desses contrapontos aí? Para conhecer o bem e o mal? Claro que não, ele é Deus. Ele conhece o bem e o mal de um modo divino, que nós não podemos explicar, porque ele nunca experimentou o mal, ele nunca praticou o mal. Deus não é mal, dele não provém mal. Eu estou falando da essência de Deus, tá? Da essência dele. Mas nós precisamos. Tanto é verdade que Deus decretou permitir isso. Deus decretou permitir isso. Eu já emiti isso que eu vou falar agora, já falei várias vezes, mas é bom a gente estar sempre revisitando e repetindo certas coisas. Por exemplo, a serpente venenosa que pica um ser humano vai produzir a morte dele. Mas de onde se tira o antídoto que vai livrá-lo da morte que o veneno da serpente produz? De onde se tira o antídoto? De onde se tira a imunidade? De onde se tira a efetividade do veneno da cobra que poderá matar a pessoa? De onde se tira? Do próprio veneno, do próprio mal. Veja, do próprio mal que produzirá a morte de quem foi picado pela serpente, que é o veneno, é que se extrairá o bem que irá salvá-lo, irá livrá-lo da morte. O antídoto que livra você da morte quando você é picado por uma serpente venenosa e imortal, o antídoto vem do próprio veneno. Você sabe disso. Veja, paradoxalmente, nesse caso, o bem, ele é subtraído de onde? Do mal. Por que eu estou dizendo essas coisas para você, fazendo essas comparações? São bem simples. Coisas simples que uma criança pode entender. Por quê? É para que você entenda que há um propósito de Deus em nos permitir passar pelos males que nós passamos. Você compreende tudo? Não, você não compreende tudo. Você se desespera? Às vezes sim, você se desespera. Você se desanima? Sim, você se desanima. Dá vontade de morrer, tem hora? Dá vontade de morrer, tem hora. Dá vontade de pular da ponte, tem hora? Dá vontade. Mas não é porque você odeia a vida, é porque você não quer viver do jeito que você está vivendo. Você está experimentando algum tipo de mal. Tem alguma coisa te fazendo mal. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus que odeia o mal. E mais uma vez, eu digo, todas as vezes que nós fazemos o mal, praticamos propositalmente o mal, é porque equivocadamente nós temos a ideia de que aquele mal que nós estamos propositalmente praticando é bem e não mal. Isso quer dizer que eu não consinto com o mal. Eu não estou em harmonia com o mal, nem você está em harmonia com o mal. Satanás, para fazer o homem pecar lá no Éden, ele teve que travestir o mal de bem. Não, Deus disse que vocês vão morrer. Não, vocês não vão morrer coisíssima nenhuma. Vocês vão adquirir o conhecimento do bem e do mal, né? Vocês vão alargar a mente de vocês, ampliar os seus horizontes, vão amadurecer, vão crescer, vão evoluir. Só coisa boa, só coisa boa. Ou seja, para enganar Adão e Eva, Satanás teve que travestir o mal de bem. Porque nós não temos atração naturalmente, essencialmente pelo mal. O mal só nos atrai quando ele está travestido de bem. Estão entendendo? Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouquinho mais de tudo que nós estamos procurando dizer. E para encerrar,
Eu quero dizer para você o seguinte. Abra comigo Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11 diz assim: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte do perverso ou do ímpio, mas ele vai condenar o ímpio. Se o ímpio não se converter, ele vai condenar o ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Todos os ímpios que serão condenados por Deus não produzirá a condenação de todos os ímpios, estou reformulando a minha afirmação, não produzirá prazer em Deus. Pense você isso. Deus tem essa vontade de prazer. Ele não tem prazer na condenação do ímpio, do perverso. No entanto, ele irá condenar todos os ímpios enquanto ímpios. Ele irá condenar, mas isso de modo algum produzirá prazer nele. Estão entendendo? Isaías diz em Isaías capítulo 28, verso 21, o seguinte, olha: Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. O que obra estranha e ato inaudito são esses que Deus terá que executar? É a destruição, é a condenação de todos os ímpios. Isso é estranho à essência de Deus. É uma obra estranha, mas, no entanto, Deus terá que realizar essa obra estranha. Deus vai condenar os ímpios, mas isso, no entanto, produzirá nenhum tipo de prazer em Deus. Estão entendendo? Nós temos que entender esses pontos de vista, para que nós não façamos um juízo errôneo acerca do nosso Deus no qual nós cremos. Como os ateus fazem, como muitos agnósticos também fazem. Que Deus possa ter te abençoado um pouquinho mais, ter te dado um pouquinho mais de luz com o conteúdo desse vídeo que nós produzimos aqui agora. É o que eu rogo em nome e por amor de Jesus. Amém.